Olá pessoas, Rafa Dantas aqui e vamos lá para mais um capítulo do nosso Diário Visual. Essa semana a gente, além de estar analisando o editorial da edição 102, o Rafa vai estar dando um pulo aqui para frente pro final do vídeo, porque vocês lembram que alguns vídeos atrás que a gente falou de 10 capas que tipo assim a G se vendia pela capa, a gente acabou mostrando a capa do Caio Cortez, que eu refiz e que a gente falou, tem muito ensaio legal que tinha capa ruim, que as capas poderiam ser refeitas. Então, a gente escolheu 5 capas, que na verdade 5 ensaios, que são muito bonitos, que a gente gosta bastante e que a gente acha que a capa merecia um pouco mais de valor justamente com as fotos do próprio ensaio, porque eles usavam muitas vezes fotos de estúdios para fazer a foto de capa e o ensaio muitas vezes não condizia justamente com a foto que estava na capa. Então eu, abusado como designer, escolhi 5 capas junto com o Rafa que a gente vai estar reformulando e mostrando aqui para vocês justamente com fotos do próprio ensaio da revista. Eu espero que vocês gostem. Então, espera aí, que a gente vai dar uma analisada no capítulo e depois a gente vai estar vendo isso tudo, tá bom? Só não esquece que antes de começar o vídeo, precisa dar um pulo aqui embaixo, se inscrever no canal, já deixa aquele like, ativa as notificações e vamos lá. Projeto Diário Visual G em Questão, capítulo 102. Qual a necessidade dos rótulos? Um produto sem rótulo não tem valor. Um rótulo bem sofisticado agrega valor ao produto, mesmo que não seja lá essas coisas, afinal, muita gente se baseia pela imagem para julgar se algo é bom ou ruim. Tanto que um produto com um rótulo desfavorecido, por melhor que seja, nunca é priorizado na hora do consumo. Essa é a realidade superficial do mundo que vivemos. Produtos, lugares, pessoas, tudo é julgado pelo que aparenta ser, e isso parece definir o que merece atenção ou ser ignorado. Da mesma forma que rótulos também servem para unir segmentos, colocar tudo na mesma caixinha por causa de um rótulo também pode nos levar ao movimento contrário, o afastamento de tudo que se pareça com algo específico. Trevisan, em seu Olho no Olho com Arte Homossexual, Isso Existe? E a seção Comportamento com Vantagens e Desvantagens de Viver em Bairros de Maior Concentração Gay, cada um à sua maneira, exemplificavam nitidamente quão nocivos podem ser os rótulos. Nada de errado em bares, boates e ambientes que são majoritariamente frequentados por gays, mas o quanto vivermos em guetos e ambientes só voltados para quem está inserido na legenda LGBTQIA+, impede o resto da sociedade de ter contato com nossas vidas, naturalizando assim nossa existência e tornando comum o convívio com LGBTs tanto quanto o convívio com heterossexuais. A estranheza de muitas pessoas em relação às nossas vidas muitas vezes se dá pela falta de convívio com nossa realidade. Ter um vizinho, colega de trabalho, parentes, amigos LGBTs que vivam com naturalidade o seu dia a dia, alegrias, dores e anseios é fundamental para a quebra do preconceito em todas as esferas e a naturalização de seres humanos com orientações sexuais distintas. Nesse aspecto de busca de uma sociedade mais igualitária, seria muito interessante justamente a quebra de rótulos para que certos lugares não fossem para grupos específicos de pessoas, que obras de arte em quaisquer espectros não fossem criações direcionadas para pessoas de acordo com a sua genitália ou orientação sexual. Essa percepção nítida de quebra de setorização social ainda é o melhor caminho para que nos encontremos cada vez mais com as diferenças, as tornando assim muito mais reais e comuns em nosso dia a dia. Em Ninguém Vive Sem Amor, Jean Willis, apesar de celebrar a liberdade sexual, constatava que toda diversão... Meu Deus, tá fritando meu miolo. Em Ninguém Vive Sem Amor, Jean Willis, apesar de celebrar a liberdade sexual, constatava que toda diversão se torna muito mais prazerosa quando existe um sentimento recíproco para aquecer o coração. Nessa edição, a G traçou o perfil da empresária Lilian Gonçalves. Uma história inspiradora de alguém que aos 14 anos foi para São Paulo tentar salvar os irmãos da mãe alcoólatra e mesmo em meio às dificuldades, venceu na vida e construiu um império, tanto que sua história serviu de inspiração para o Silvio de Abreu escrever a novela Rainha da Sucata. A entrevistada da vez foi a VJ da MTV supermente aberta Penélope Nova, que na época apresentava o programa Ponto P, super popular entre todas as idades, ao qual dava conselhos dos mais variados possíveis sobre relacionamento.
O documento G abriu espaço para um leitor que, em defesa do armário, tentava mostrar seu ponto de vista a fim de fazer os enrustidos serem inclusos em pautas da revista. Você não querer usar a sua sexualidade como um cartão de visita, tudo bem. Mas querer atenção, ficando numa posição que justamente sempre nos colocou à margem da sociedade, não faz sentido algum. Nos ensaios, a seção Galeria trouxe um pôster do jogador de futebol, capa da edição 89, Alexandre Gaúcho. Já na seção Desejo, com seus 22 anos, um ensaio do dançarino da banda Se Balance, Josi Ribeiro, natural de Santo André. A gente escolheu esse capítulo para fazer essa transformação das 5 capas justamente por causa da capa do Diogo Paris, que acabou se encaixando nesse top 5. O ensaio ficou com ele, que era sobrinho da Sheila Carvalho. O ex-jogador de futebol, campeão mundial na categoria Sub-17, tentava a carreira de modelo. No seu recado para os leitores, disse: "Fiz de tudo para agradá-los. Se gostarem, mandem muitos e-mails para eu fazer outro ensaio." Hoje em dia, ele está o dobro do tamanho que ele estava na época que posou para a revista, só que de músculos, né? E é instrutor fitness e treinador online em 20 países. E assim a gente termina mais esse capítulo, a análise dessa edição. E o Rafa vem aqui agora para a gente mostrar para vocês 5 capas que a gente reformulou da história da G. Agora o Rafa já está aqui para a gente fazer o top 5 capas refeitas, representando melhor os ensaios da revista. Gente, só uma coisa, o Rafa falou que nós refizemos. Tudo isso é a habilidade dele de design, ok? Eu só palpitei em qual foto poderia ser usada, mas... O nós refizemos foi porque a gente escolheu os 5 ensaios, né? Por isso. Isso. O que acabou inspirando isso foi quando eu analisei a edição do Caio Cortez, que eu acabei refazendo a capa dele, porque o Caio na capa, ele tá vestido de ciclista, porque era um hobby dele. Só que o ensaio do Caio foi todo feito dentro de um quarto de hotel bonito. Aparecia não sei, acho que era na Baixada de Santista. E tipo, tinha praia na varanda. Não tem nada e não a tem ver nada a ver, exato. com ciclismo. Não tem nada, não tem ele andando de bicicleta, não tem ele tirando a roupa de ciclista dentro do apartamento, dentro da sacada do hotel, não tem nada. Eles simplesmente fizeram uma foto de estúdio dele com a bermudinha de ciclista e com o capacete na mão e botaram na capa. Aí na minha concepção de consumidor, você pensa, caramba, o cara é ciclista, então eu vou comprar um ensaio, eu vou me deparar com um cara com um ensaio de ciclista, não tem nada. É como se a capa do livro do Crepúsculo fosse uma praia linda, um sol. Exato, aí você começa a ler, é tudo nublado, é todo mundo vampiro, ninguém vai pra praia. Exato. É basicamente isso. E pensando nisso, a gente falou, será que tem outros ensaios que tem essa mesma representação? E a gente acabou encontrando 5 ensaios que a gente gosta bastante. E que alguns deles tiveram esse problema de ter uma foto de estúdio que eles botaram na capa. E que um monte de foto belíssima do ensaio, que poderia ser capa, não foi escolhida para isso. E teve algumas outras que realmente não foram foto de estúdio, mas que tinham fotos melhores do ensaio que poderia ter sido a capa. Então, a primeira que eu deixei aqui para vocês verem enquanto estava nessa falação toda é para vocês verem a transformação que foi a do Caio Cortez, que foi inspirou a gente para fazer. E para começar esse top 5, a gente vai começar com a revista do Márcio Aguiar, que é a segunda vez que ele posou para a revista, que ele era dançarino da Carla Pérez. O segundo ensaio dele foi inspirado na coisa tipo de outra volta, no tempos da Brilhantinha. Cultura né? rockabilly, essas coisas assim. Isso. E a foto de capa, a gente acha que ele não parece nem estar a melhor pose dele, ou que ele tá vendendo melhor a própria imagem dele, ele tá com uma pose... O rosto também não tá uma expressão muito legal. A gente achou a pose e a foto meio estranha. Uhum. E olhando as fotos do ensaio, a gente achou uma foto muito mais interessante e, de certa forma, como ele tá encarando nessa foto, quem tá comprando a revista, no caso, né, o leitor, parece que é muito mais convidativa, né? Que ele tá... Que foi isso que uma coisa que a gente notou também, é que normalmente capa de revista, a gente nunca tinha reparado nisso. Porque a gente não trabalha nessa área e tudo mais, mas a pessoa que tá na capa, principalmente essas revistas de consumo em relação a ver fotos daquela pessoa lá dentro, Sim. Ela parece que te olha pra te convidar a comprar a revista. Isso, antes da gente escolher as fotos, a gente falou assim, vamos analisar umas capas de revista para saber se outros segmentos, por exemplo, se a Playboy, se ela também fazia isso. Todo mundo. Usar a capa de foto de estúdio na capa e não usar uma foto do próprio ensaio. Mas uma coisa que a gente acabou reparando é que toda foto de capa de revista, a pessoa que está posando, ela tá olhando pra foto. Mesmo se o modelo tá de costas,
tem aquela viradinha olhada. e ele tá dando uma olhada assim. Sim. Parece que ele justamente vai fazer o contato visual com o leitor e tá te convidando para o que vai estar sendo visto na revista. Dentro dessa lógica, o ensaio do Márcio Gart tinha várias fotos incríveis que poderiam ser usadas de capa, mas a que o Rafa escolheu é justamente uma que faz essa comunicação com o leitor. e ela tá incrível. E ela tá completamente convidativa, que ele tá com uma jaqueta preta meio que abrindo a jaqueta. E casa com o ensaio todo. Exatamente. E a gente acha que temática. o olhar dele, a expressão, tá muito mais convidativo do que a que era. Eu vou deixar aqui embaixo nos comentários, vocês vão comentando o que vocês acham. Não, a original era muito melhor. Gente, se quiser descer a lenha no que a gente tá falando, não tem problema algum. Eu não tenho nenhum problema com crítica. Eu acho que, tipo assim, críticas são sadias, são construtivas, mas assim, gosto é uma coisa muito particular, é muito peculiar. Então, vocês não gostarem de uma coisa que eu tô refazendo, porque é justamente só uma brincadeira aqui no canal, não tem problema algum. Se achar que tá horrível, pode comentar, que isso não me afeta profissionalmente de forma nenhuma. Mas também comenta se você compraria, teria mais chance de você comprar com a nova capa, porque eu com certeza, eu sei que eu sou suspeito pra falar, mas eu compraria, porque as capas ficaram incríveis, gente. Inclusive a próxima, que é a da próprio capítulo, que é a do Diogo Paris, é a número 4 das capas refeitas, e eu acho que ela representa muito melhor o ensaio. Primeiro porque a foto original de capa, o Diogo Paris está com uma cueca vermelha que não existe no ensaio. Ele não tem nenhuma foto dentro do ensaio que ele esteja com essa camisa branca que tá na capa original, que eu vou estar botando aqui pra vocês verem, e com uma sunga vermelha. Então a gente foi olhando dentro do ensaio qual foto que realmente venderia melhor o que você vai ver dentro do ensaio, né? Sim. E tem umas fotos dele realmente cozinhando, né? Que o ensaio dele ficou baseado nisso, e tem no quarto de hotel também. Mas tem umas fotos que ele tá meio que molhado, como se fosse na chuva, né? Tinha umas fotos até mais bonitas do que essa que eu usei, que eu coloquei aqui. Só que ele tá muito de costas, tava aparecendo a bunda dele. Eu falei, isso não sai na capa, né? Então eu escolhi uma outra, que é justamente essa foto, tava no índice, apresentando o ensaio que estaria dentro da revista. E ele tá tão bonito nessa foto, e a foto tá tão convidativa, e você acaba vendo uma pontinha lá que eu consegui deixar na capa, um pedacinho tipo do monte do bumbum dele aparecendo e dar o corte da revista, que você acaba ficando com aquele interesse de ver aquela pessoa mais, né? Que tá te olhando e ver que ele tá ali daquela forma completa dentro da revista. Eu acabei achando essa foto muito mais interessante, muito mais convidativa, que ela até ocupa mais espaço dentro da própria página, né, da revista, da capa dela toda. E a expressão dele e o fato justamente de ser algo que está dentro do ensaio, que eu acho que é muito interessante. Que eu acho frustrante você olhar aquela foto, tá na capa, você comprar, você folhear a revista e lá dentro não tem nada disso. Sobre uma coisa que você falou agora, e agora a pergunta do Rafa. Do ponto de vista de design e a parte gráfica, existem fotos que podem ser muito bonitas, mas que não podem ser usadas em capa? Bom, na revista de nu, às vezes para você dar certo corte na revista não funciona, né? Porque justamente, às vezes vai ter que cortar muito em cima, ainda mais que numa revista de nu com pênis ereto, às vezes o rapaz tá com pênis ereto, aí você tem que cortar tipo o umbigo do rapaz para aparecer e fica difícil de usar. E uma coisa que eu conversei muito com o Rafa quando tava montando as capas, é que às vezes a foto no ambiente onde a pessoa tirou a foto tem muita interferência ao redor da pessoa. E você tem que ter a preocupação de inserir texto. Vocês podem reparar que eu não mudei, já é a segunda capa que a gente está vendo, eu não mudei texto nenhum na capa. A cor do texto, eu não mudei a disposição do texto, eu só procurei lugares para encaixar melhor no entorno da revista. Só que muitas vezes o que levava eles a fazerem a foto de estudo, eu acredito que seja isso, é a possibilidade de ter a maior facilidade de inserir o texto na capa da revista. E quando você tem uma foto muito trabalhada, às vezes tipo assim, muita planta, ou tipo a pessoa tá deitada em alguma textura que tem muito efeito, quando você vai escrever por ali, não vai dar uma boa legibilidade quando a pessoa olhar a capa da revista na banca. Entendi, eu lembrei agora daquela foto do Alex Sanches no sofá colorido. Não teria como usar aquela foto. Que a gente mostrou no vídeo, né? Exato, ali pra escrever por cima, só se botasse blocos de cor chapada pra escrever por cima, e não existe isso em capa de revista, né? A opção número 3, que a gente acabou escolhendo, foi a do Wilson Ribeiro, que era ajudante de palco da Monique Evans. É mais um. A revista dele saiu, acho que foi em dezembro, né? E fizeram justamente aquela coisa comemorativa dele estar com um champanhe na mão. Até tem foto dele com champanhe dentro da revista. Mas não é o que melhor representa Mas não é o que melhor representa o ensaio dele, porque o ensaio dele não é baseado nisso. E as fotos ficaram muito escuras, essa que ele está com coisa. E eu acho que ficou meio...
não ficou de bom gosto, eu não achei. Porque tem umas fotos dele, ele fez o ensaio dele em Paraty, que é realmente, a maioria do ensaio dele todo é ambientado em Paraty. Tem umas fotos incríveis, tão incríveis que a gente ficou com dificuldade de montar uma capa só. Tem a preferida do Rafa, que é a que ele tá com uma sunga branca, que eu também acho essa foto muito bonita, e eu também queria escolher essa foto. Só que quando a gente fez a análise que a gente comentou um pouco antes, de olhar as outras capas de revista, a gente reparou, caramba, nessa foto ele não está fazendo contato visual com o leitor. Será que isso não seria um problema? Mas como a gente achou que a composição ficou tão bonita, eu estou mostrando aqui para vocês como é que ficou. Mas a escolhida mesmo é uma que ele está fazendo contato visual e que ele tá com um olhar totalmente penetrante para quando se a pessoa passa na banca e olha essa capa da revista desse jeito, com esse olhar, Você sente, você é convidativo. Esse olhar nele é convidativo. E o fato dele estar com o braço levantado, que faz com que o peitoral dele totalmente fique alargado, que a asa dele fique parecendo, e o peitoral dele do outro lado. Se define. Exato. Você fica com aquela curiosidade, tipo assim, ó, o que tem além dessa foto que eu possa ver, sabe? Então a gente achou muito mais interessante, convidativo, e que ele tá com um olhar bem interessante nessa foto. Eu gostei mais da outra e eu fico pensando que seria interessante, às vezes, essa quebra dessa necessidade do olhar. Uhum. Porque eu acho que também a pessoa, quando ela não olha diretamente pra você, pode ser aquele mistério, sabe? É. Olha que pessoa bonita, Bom, às vezes o perfil da pessoa é bonito. E trazendo para um padrão reforçado dentro da comunidade, bom, um boy, padrão daquele, uma capa de revista com sunga branca, a revista tava vendida. Acabou. Porque se a gente gente basear sabe. por redes sociais, Instagram, meu amor, se você catar foto de sunga branca, você vê que é infinitamente mais curtida que qualquer outra coisa. E a foto tá belíssima, tá muito bonita. Mas eu prefiro a que o Rafa refez do Wilson Ribeiro e também prefiro a que ele refez do segundo lugar, que é do Marcelo Pique. Gente, Marcelo Pique é um dos modelos que eles venderam como mais maduros, que posou na história da G na capa. Ele já tinha uns 50 anos, eu acho, né? Que ele posou. Sim, e a foto que eles escolheram pra usar, apesar de ser até bonita, ficou eu acho a foto horrível. Porque eles colaram ela num fundo preto artificial. O ensaio dele ele fez num quarto tomando banho na banheira, e eu acho que essa foto fazia parte dessa parte do ensaio. Que ele estava sentado na borda da banheira e tinha um fundo azul atrás, uma coisa dessa. O que eles fizeram? Recortaram ele da foto toda e tacaram aquele fundo preto por trás. O problema é que essa foto escolhida não vende justamente o fato de ele ser maduro e tudo mais. Sim, e não vende o ensaio, não vende o que você vai ver dentro do ensaio. Revista, né? Porque o ensaio dele é muito bonito. Eu acho que o ensaio, não tenho certeza, né, porque eu fiz o vídeo. Ele tá no meu top 10 melhores ensaios da história da revista, porque o ensaio dele é muito bonito. E justamente por ter essa quebra do padrão de não ser um menino novinho, saradinho de academia, apesar dele ser um coroa saradão, né? Mas ele é peludo, sabe? Então tem uns aspectos diferentes do que se repetia tanto na história da revista. E tem tanta foto incrível no ensaio dele, eu falei, gente, a foto que eu escolhi, vocês vão estar vendo aqui, pra mim, comparado a que tá na capa, aqui a original mesmo, né? 1 zilhão de vezes. Vende muito melhor o ensaio. Você saber que aquele cara maduro, parece que tipo assim, tá saindo do trabalho, tá chegando em casa, ou tá te seduzindo com essa camisa entreaberta, com esse óculos escuro, que tem um certo reflexo que você ainda consegue dar uma vista no olhar dele, é muito mais interessante. E o fato do corte da revista lá embaixo, tá bem na pelvis dele, que tipo assim, imagina essa foto completa dentro da revista, sabe? E tipo assim, e você vai entrar e você vai entrar e você vai ver toda essa composição que foi criada através dessa história que tá naquela foto. Eu acho que é muito mais interessante. Sim. É frustrante você um cara com peito peludo com fundo preto atrás. O que te espera dentro daí? Você não sabe. Não tem um convite pra você querer ver todo aquele universo que envolve o que criou aquela foto. Sendo bem honesto, eu acho que nessa época na G, e talvez até isso aconteça em outras revistas, a preocupação da foto da capa era uma foto que a gente possa editar a fim de colocar a escrita. A escrita, sim. Sem que atrapalhe e o mais rápido possível para que seja editorado. Mas eu acho que esse cuidado às vezes poderia definir uma vendagem 100% e uma vendagem ok. Uma coisa que eu acabo vendo a diferença entre essas duas, por exemplo, do Marcelo Pique, eu acho que a escolha da foto vende também a sofisticação da publicação. Verdade. Eu acho que a foto com fundo preto vem de uma publicação que poderia ser
Qualquer coisa, revista. qualquer revista. Você ter uma foto bem produzida, que foi feita no ensaio, com um fotógrafo profissional, no ambiente, você vende um ar de sofisticação muito maior, que te faz elevar a qualidade da revista só com a foto da capa. Sim. E eu acho que essa foi a preocupação quando eu escolhi essas fotos, sabe? Perfeito. O que acabou levando a gente pra número 1, que é... Eu não sei nem como é que esse ensaio não tá no nosso top 10, porque realmente é um dos nossos ensaios favoritos da história da G Comemos também. bola, gente, comemos bola. Que é a do Marcelo Jaquibales, famoso Homem Bambu, que também fizeram o quê? Uma foto. Qualquer de estúdio. E, na verdade, a foto dele foi proposital para vender justamente a imagem que as pessoas já conheciam dele. Que era exatamente como ele apareceu no programa de TV. É. Só que, gente, o ensaio dele tem fotos zilhões de vezes mais bonitas. E que o Rafa conseguiu diagramar para uma capa. E assim, A gente até ficou com dúvida de qual usar. tem o fetiche da pessoa. É o Homem Bambu, então se ele realmente precisaria estar na capa, a pessoa já sabe que ele Mas faz pode um te programa. falar, a foto que eles usaram estaria em qualquer outra capa de revista. Não Sim. estaria necessariamente na G. Não, é isso que eu tô falando. As pessoas já sabiam o que ele fazia. Que ele era o Homem Bambu e tava no programa. Então as pessoas já sabiam como ele ficava no programa. Eu não vejo a necessidade de, tipo assim, ele Reproduzir estar isso. exatamente igual como ele tá no programa. Exatamente. Sabe? Mas mesmo assim, eu acabei usando uma foto que representa como ele estava no programa e que é uma foto que está dentro do ensaio, que faz parte da ambientação do ensaio. Não foi uma foto que pegaram ele De com a estúdio, vestimenta para tirar no Que estúdio. poderia ser E é uma foto que faz parte do ensaio que poderia estar na capa, porque é uma foto maravilhosa. belíssima, que ele tá com a fantasia que ele usava no programa. Apesar do que tem infinitas fotos infinitamente mais bonitas no próprio ensaio dele, que poderia ser usada também. Ah, eu não acho. Essa eu ajudei a escolher. Eu amo essa que vocês Não, eu não tô falando que essa foto é ruim. Eu tô falando que tem muitas fotos que são belíssimas, mas que não... não é, ele não tá vestido como Homem Bambu, sabe? Tá. Seria tipo assim, seria o Marcelo Jaquibales, Vender Marcelo Marcelo. Jaquibales, não seria vender o Homem Bambu. Isso até seria interessante, mas não sei se essa dissociação não ia atrapalhar na venda, né? Em relação à publicidade, seria péssimo. Botar só ele como... na capa, o Marcelo Jaquibales, o Homem Bambu. Não teria que vender como Homem Bambu e ele aparecer no Homem Bambu. Mas teria como fazer isso usando fotos do próprio ensaio dele, da ambientação que foi usada no ensaio. Que foi o que eu acabei fazendo e que eu acho que ficou muito melhor. Nossa, ficou incrível. Vocês gente. podem achar um lixo, mas... Olha, duvido. Comenta aí. Você não compraria essa edição? Mas assim, eu achei muito mais interessante. Eu achei até que o corpo dele tá com uma posição mais interessante também. Eu acho que ele acabou ocupando mais espaço da foto do que só a foto que na capa branca, que ele ficou bem retilíneo, né? Que ficou tipo assim, os espaços brancos pro lado pra você inserir a parte de texto, né? Mas eu dei um truque aí de efeitos de luz e sombra nas fontes pra dar pra ter a legibilidade necessária pra estar a revista É aí que entra o profissional, gente. para ser publicada. E atrativamente, visualmente falando, achei que ficou um ar também muito mais sofisticado e muito mais interessante para você. Eu quero ver a continuação do que essa história que tá aí na capa da revista. Sim. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso top 5 de capas. Eu tenho certeza que tem um monte de capa da história da G, que um monte de leitor, gente que gostava da revista, não gosta, porque muita gente já veio falar comigo. Sim. Mas eu espero que vocês possam comentar aqui embaixo, dizendo quais são as capas que vocês não curtem, que a gente pode até, talvez, fazer um próximo top 5. Já sugeriram pra gente a do Evandro, inclusive. Falaram pra gente que como é que a do Evandro não entrou na top 10 capas mais interessantes que vendia a capa não revista. é tão bonita. Aí eu acabei falando com o rapaz nos comentários quais foram as questões de por que ela não foi escolhida. E se vocês tiverem capas ou ensaios que vocês gostavam bastante, que vocês não gostavam da capa, comenta aqui embaixo pra gente saber quais são. Quem sabe a gente não faz o próximo top 5. Exato. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ter vocês aqui comigo mais nessa semana. Comigo, né? Não. Conosco. Comigo não, né? Com a gente. E só não esquece de dar um pulo aqui embaixo, se inscrever no canal, deixar aquele like, ativar as notificações. Nosso Instagram, ó, tá aqui embaixo. Não. Pode comentar bastante, gente, aí embaixo. Compartilhe o vídeo e a gente se vê na semana que vem. Até já.